crê em mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, nós fomos criados para o amor. Viemos do amor, somos chamados a viver para o amor neste mundo, porque um dia retornaremos para o amor. É interessante que, olhando para este Evangelho, compreendemos a dinâmica do reino de Deus, que é a dinâmica do amor. Se nós formos olhar para o Antigo Testamento, para a Antiga Aliança, Deus, por iniciativa divina, por iniciativa dele, ele quer estabelecer uma relação com o ser humano. Deus quer se comunicar. Deus quer estabelecer uma aliança com o seu povo. E quando a gente fala de aliança, nós estamos falando de matrimônio. Quando nós falamos de aliança, nós estamos falando de casamento. E Deus quer desposar a humanidade. Deus quer estabelecer uma relação esponsal para com o seu povo. E nós olhamos aqui a prefiguração da igreja. Então, o casamento que antes era somente de ordem natural,
o matrimônio era considerado somente de ordem natural, agora pela encarnação do Verbo, Jesus que veio ao mundo, ele eleva o matrimônio ao sacramento, a sacramento. E aonde o homem foi ferido pelo pecado, aonde o homem se apartou da vontade de Deus, aonde o pecado, o ódio, o egoísmo humano estabeleceu, então, portanto, nos afastando do Criador e dos seus projetos de amor, agora pelo matrimônio, Deus capacita o homem e a mulher para amar. A Igreja considera o sacramento do matrimônio como uma cura para o coração da humanidade que foi ferida pelo pecado. E essa capacidade, quando o homem e a mulher vêm para diante do altar contrair o matrimônio diante do ministro, ali Deus, pela graça, por uma efusão do Espírito que provém por meio deste sacramento, Deus capacita o homem e a mulher para amar. E aí nós compreendemos a segunda leitura, onde vai nos falar: o amor é o vínculo da perfeição. Sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. E os casados, os que estão se preparando para casar, podem olhar para a memória na qual nós estamos celebrando hoje, que são os patronos desta comunidade, olhando para São Luís e Santa Zélia, podem realmente atestar e serem convencidos pela graça do Espírito que é possível viver este Evangelho. E que o sacramento que vocês receberam, outros ainda que vão receber, recebem uma graça específica por meio deste sacramento, que é um sacramento de serviço, portanto de doação, que vai justamente curar o centro da ferida da humanidade, a humanidade que aos poucos foi deixando a referência do amor, que é o próprio Cristo crucificado, a humanidade que pouco a pouco foi se afastando dos projetos divinos e por isso se feriu devido ao egoísmo. Este sacramento, ele nos leva a justamente a acreditar no amor que cura a humanidade, que devolve a esperança para a humanidade. E é por isso que quando nós olhamos para este casal, quando olhamos para os santos de hoje, nós somos realmente tomados de alegria e de uma esperança nova, porque Deus nos dá um caminho de retorno. Deus nos dá um caminho de conversão, olhando para a vida desta família, olhando para a vida desses santos. É um chamamento divino, é uma convocação do Evangelho, é a vontade de Deus que se expressa por meio da vocação desta família. Eu sempre costumo dizer, eu recebi essa aliança no dia 15 de maio de 2002, aliança da minha consagração. Mas eu costumo dizer que esta aliança da minha consagração veio de uma aliança anterior, que foi a aliança dos meus pais, da doação deles. A teologia contribuiu, a filosofia contribuiu com a minha formação, tudo aquilo que a comunidade me ofereceu, mas o alicerce, e digo isso sem mentira nenhuma, porque fez muitas vezes permanecer fiel no chamado de Deus, foi justamente aquilo que eu aprendi dos meus pais. Testemunho do meu pai e da minha mãe em relação à fé, a vivência do matrimônio deles, o testemunho que eles deram para mim, e é por isso que hoje eu posso nutrir em mim esta aliança que fiz a Deus por meio de um carisma específico, porque houve uma aliança anterior. Uma aliança anterior. Que possamos todos nós, cada um na sua especificidade, cada um no seu carisma, cada um na sua vocação, seja vocação matrimonial, vocação no celibato,
vocação à vida religiosa, possamos olhar para essas duas pessoas e renovar a nossa esperança, renovar o nosso compromisso e renovar a nossa vocação que está na vivência do amor. É no vínculo, pois é no amor que se estabelece o vínculo da perfeição. Nós falamos de uma perfeição não de fora para dentro, mas é de dentro para fora. De fora para dentro é o perfeccionismo. Nós estamos falando da obra da caridade. E é isso que nós vemos nesses santos. Possamos nós se apoiar verdadeiramente nesta mensagem do Evangelho, que é uma mensagem que salva. Assim seja. Amém.